Me chamo Tiago Matias e nessa quarta aula eu estarei falando sobre Cristologia, a doutrina de Jesus Cristo, do Deus Filho. Eu gostaria de começar essa aula citando um parágrafo que eu retirei do livro O Evangelho segundo Jesus Cristo, do John MacArthur, que diz assim: o retrato que os evangelhos nos apresentam de Jesus é totalmente diferente daquele que os evangélicos contemporâneos geralmente imaginam. Em vez de ser um provável redentor que simplesmente se posta do lado de fora, aguardando ansiosamente uma oportunidade para entrar nas vidas dos perdidos, o Salvador descrito no Novo Testamento é o Deus encarnado, o Deus Emanuel, invadindo o mundo de homens pecaminosos e os desafiando a abandonar a sua iniquidade. Em vez de aguardar um convite, ele mesmo faz o seu convite, na forma de uma ordem para que se arrependem e tomem um jugo de submissão. Este é o verdadeiro Jesus. Quem é Jesus para você? Para mim, Jesus é o Filho do Deus vivo. É o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz, como citou Isaías sobre o Messias. Aquele que nessa terra foi 100% homem e 100% Deus, do início ao fim. Por que foi necessário Jesus ser 100% homem nessa terra? Porque o homem pecou e ele precisava pagar pelo preço do seu pecado. Por que foi necessário Jesus ser 100% Deus nessa terra? Porque, para um perdão eterno, era necessário um sacrifício eterno. A teologia vai chamar esse conceito de união hipostática. Para finalizar aqui o conceito de união hipostática, nós vamos encontrar nas páginas do Novo Testamento argumentos sobre a divindade de Jesus, como por exemplo a concepção, perdão de pecados, poder sobre a natureza, poder para salvar, como também nós vamos encontrar argumentos da humanidade de Jesus, o seu nascimento virginal, ele teve fome, teve sede, se sentiu cansado. Embora ele tenha experimentado tudo aquilo que nós experimentamos de dificuldades, vale ressaltar aqui que Jesus não pecou. Por volta do ano de 319, Ário lança uma discussão negando a eternidade de Jesus. Ainda hoje existe um grupo que defende a ideia de Ário. E a pergunta que eu te faço é: para você, Jesus, ele sempre existiu, ele é eterno ou ele foi criado? Algumas pessoas, a fim de tentar defender a ideia de que Jesus ele é eterno, elas vão citar textos que vão mostrar Jesus criando todas as coisas. Para Ário, ele não via problema nisso, porque ele entendia sim que Jesus criou todas as coisas, mas que Jesus foi criado na eternidade. E agora, como sair dessa? João capítulo 1, versículo 1 vai dizer que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo era Deus. Jesus é Deus, logo ele é eterno. Avançando um pouquinho aqui na matéria, outra pergunta que eu acho importante destacar aqui é quais são os 3 ofícios de Cristo. Quando olhamos para o texto sagrado, nós vamos enxergar que Jesus ele é profeta, pois é ele quem revela o Pai e as verdades celestiais. Ele é sacerdote, porque somente ele torna possível a salvação por meio da intercessão, como também por meio da expiação. Como também Jesus, ele é rei. O seu reinado não é terreno, não é político, não é militar, não é temporal. O seu reinado é eterno. Sobre a obra de Cristo, ela pode ser dividida em 2 partes, que seria o estágio da humilhação e exaltação. Dentro do estágio da humilhação, nós podemos destacar
o nascimento humano de Jesus, rejeição, humilhação, traições, açoites, cruz. Sobre o estágio da exaltação, vale a pena destacar aqui a ressurreição. Jesus Cristo venceu a morte, a sepultura, a ascensão aos céus, como também a sua volta para buscar a sua igreja, a família da fé, para passar a eternidade ao lado do Pai. Já estou caminhando para o final deste estudo e eu gostaria de deixar aqui 2 textos bíblicos para a sua meditação. O primeiro texto bíblico se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos do 13 ao 14, que vão dizer assim: se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a nossa fé que vocês têm. Cristo, meu irmão, ressuscitou. Por isso que a minha pregação é válida, por isso que a minha fé é viva. E o segundo texto se encontra na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que vai dizer assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Se você concorda com todos os conceitos que eu compartilhei aqui nesse vídeo, eu gostaria de desafiar você a encontrar versículos, textos das Escrituras Sagradas para dar base à minha fala. Se você não concorda com todos os pontos ou com um ponto específico, eu gostaria de ouvir a sua ideia, como eu também gostaria de ter acesso à base bíblica que você usa para sustentá-la. Um grande, forte abraço e até a próxima aula.